capítulo 21 da Palavra de Deus, esta manhã. Louvado seja o Senhor. Nós estamos chegando, né, irmãos? Eu não vou dizer ao fim, não, que amanhã a gente ainda vai sentar na mesa. Né? E domingo vamos falar sobre família na escola dominical. É 8 dias de culto, 8 dias de festa. Todos os dias, para a glória de Jesus, foi uma bênção, uma maravilha da parte do Senhor. E por isso estamos alegres. Glória a Deus. O nosso tema durante toda a semana foi falar sobre a ressurreição de Jesus. E por fim, Jesus aparece a 7 discípulos. Diz assim a palavra de Deus para nós. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dido, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhe Pedro: vou pescar. Disseram-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, aleluias, rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter sido ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta aos meus cordeiros. Tornou a dizer a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Podeis sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo de Jesus e depararam com a pedra removida ao entrarem no túmulo.
Um anjo que estava postado do lado direito, no lugar onde o corpo de Jesus já havia sido posto, pediu que elas não ficassem com medo, pois Jesus havia ressuscitado. O anjo transmitiu-lhe uma ordem: mas ele dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Mesmo depois de ter aparecido aos discípulos 2 vezes em Jerusalém, faltava o cumprimento dessa promessa. E nessa manifestação junto ao mar de Tiberiades, lugar onde Pedro e outros discípulos trabalhavam como pescadores e foram chamados para o ministério, seria certamente o ápice das demonstrações inequívocas da ressurreição de Jesus. Essa viagem da Judeia para a Galileia, de Jerusalém para o mar de Tiberiades, deve ter sido especialmente para Pedro, marcada por fortes emoções, porque Jesus queria encontrar-se com eles na Galileia, conforme nós vimos toda semana. Porque a menção especial do nome de Pedro, o que Jesus diria a Pedro depois de sua consumada covardia e de sua reincidente negação, quando Pedro tinha sido indagado e perguntado se amava e negou 3 vezes, como seria esse encontro de novo de Pedro com Jesus, porque ele disse para aquelas mulheres: olha, vai, dê aos discípulos e a Pedro, eu vou encontrar com eles. Irmãos, é debaixo desse turbilhão de sentimentos adversos que Pedro diz aos seus 6 companheiros do ministério: vou pescar. Olha como é interessante o que é que acontece na palavra. A primeira coisa de uma pessoa que se sente derrotada, de uma pessoa que se sente frustrada, é voltar para o primeiro lugar, é voltar a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Os discípulos estavam com medo, a crucificação já tinha acontecido, os discípulos estavam escondidos, e Pedro olha para todos eles e diz assim: eu vou pescar, eu vou voltar a pescar. Jesus morreu, acabou o ministério, nós não vamos levar mais nada, nós não vamos seguir mais nada, eu vou pescar, eu vou voltar a ser o que eu era, pescador de peixes. Porque Jesus tinha me chamado para ser pescadores de homem, eu caminhei com ele, eu neguei ele, o galo cantou, eu me acovardei, eu me escondi de novo, e só me resta uma coisa: voltar a pescar. Porque homens eu não posso pescar, porque o poderoso foi crucificado por Roma e até o presente momento não ressuscitou ainda. É óbvio que quando se tem uma liderança, os seus liderados acompanham aquilo que o líder pede. E Pedro disse: eu vou pescar, e os demais discípulos disseram o quê? Eu vou também. É o fim, acabou, crucificou Jesus, eu vou pescar, eu vou viver a minha vida que eu vivia antes de pescador, viver no meu sustento, porque essa história de evangelho, essas coisas, tudo foi jogado na cruz e encerrou, eu não posso fazer mais nada. Aí Pedro fica frustrado, mas Deus é maior. Glória a Deus. Sabe por quê? Olha só por quê. Como Pedro diz a sua palavra, os outros também disseram: nós também vamos contigo. Então eles saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Sabe por quê? Porque as coisas não estão no controle do homem, mas daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Os discípulos podem querer voltar a pescar e ser o que era, mas a presença do Espírito só permite sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, e sejamos discípulos.
A primeira vez os discípulos estavam pescando, vocês se lembram? Não pegaram nada. Jesus estava vivo, como o verbo que se fez carne, e disse: lança a rede ao mar. Eu disse: Senhor, passamos a noite toda pescando. Ele disse: por tua palavra eu lançarei. Aí, meu irmão, que coisa interessante. O que Jesus fez em vida, estando no corpo da carne, quando ele ressuscitou, os discípulos foram fazer a mesma coisa, passaram a noite toda e não apanharam nada eles apanharam nisso. A palavra. Aleluias. E por que foram pescar? Porque eram pobres, precisavam ganhar o seu sustento, porque queriam preencher o tempo de espera com o trabalho e sabiam o que iam fazer. Porque foram pescar? Porque estavam desanimados, pensavam que a única opção que restava era voltar ao passado, era retornar à sua antiga profissão, porque se julgavam inadequados para continuarem sendo apóstolos depois de ter sido abandonado o seu Senhor na hora mais crítica, porque no momento da crucificação a maioria dos discípulos não estava. Quem era que estava com Jesus? Naquela noite, como diz, o mar não estava para peixe. Eles tinham rompido todas as pontes com o passado, e o caminho era dali para frente, e não a jornada de marcha ré na fé. Aí vem uma revelação graciosa. Essa terceira vez que Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, dessa vez, das 7 deles, 5 fatos podem ser aqui destacados. Primeiro, você pode provar, mas sem a presença, você não pesca. No clarear da madrugada, diz o versículo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia aos discípulos, não conheceram que era Deus. No clarear da madrugada, Jesus estava na praia, os discípulos já voltavam da pescaria infrutífera e estavam a menos de 100 metros da praia e não reconheceram, talvez pela escuridão da noite, que ainda não tinha sido dissipada, ou talvez por causa da escuridão dos seus olhos, que ainda não tinham sido plenamente removida. A segunda revelação, a pergunta de Jesus, no versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Com o propósito de fazer uma conexão com os seus discípulos, Jesus lhe pergunta: filhos, não tendes nada para comer? O simples fato de chamá-los filhos demonstra o profundo afeto de Jesus por ele e a manifestação plena de sua graça restauradora. O fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero naquela noite, a pescaria não tinha logrado êxito, e sozinhos eles jamais poderiam suprir suas próprias necessidades ou até mesmo das multidões. A multidão é grande, como é que nós fazemos? Aí descobriu que no meio tinha um rapaz que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Olha, milagre é comigo, discípulo recebe aquilo que eu mando. Sem a minha presença a igreja não anda, sem a minha presença não tem milagre, sem a minha presença não tem avivamento, sem a minha presença não tem poder. Agora quando a igreja desce, quando a igreja busca, aí eu me manifesto no meio da igreja. Quando a igreja dobra, os céus se abrem, a glória manifesta, o poder de Deus é sobre o povo de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, a ordem de Jesus. Ele diz no versículo 6: lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus ordena que seus discípulos lancem a rede e garante que eles encontrarão um peixe. A pesca foi quando Jesus fez de Pedro um pescador de homens. E essa foi quando Jesus restaurou Pedro para ser pastor de ovelhas. Mas, Senhor, o Pedro que negou, o Pedro que não se converteu, ele disse: o que é Pedro que eu vou restaurar para apacentar minhas ovelhas? Glória a Deus. Jesus tira as mãos de Pedro, a rede de pescador, em seu lugar, coloca o cajado de pastor. Diz: olha, eu vou me encontrar contigo, Pedro, a última vez, e a última não vai ser como a primeira que tu me negaste, vai ser diferente. Eu vou trocar a tua rede, vou colocar o cajado e tu vai vir apacentar minhas ovelhas.
Jesus. Ao obedecerem a ordem de Jesus, a rede se enche de peixes grandes. E nesse momento João sussurra aos ouvidos de Pedro e diz assim: Pedro, é o Senhor. Glória! Ele ressuscitou Pedro. Foi ele quem mandou lançar a rede de novo no mar. Foi ele quem disse: lança a rede que vai vir peixe. É o Senhor, Pedro. Foi ele que falou, Pedro. Ele não morreu, ele morreu, mas ressuscitou, ele não permaneceu morto. Ele não está morto, ele está vivo. E ele disse: Pedro, na mesma hora, Pedro deixa a rede e corre para os pés do Senhor. Pedro disse: esse é o meu momento de restauração. Pedro disse: esse é o momento em que eu posso me reconciliar com aquele que eu vi ser crucificado, mas não tinha visto ainda ressuscitar. Pedro disse: esse é o meu momento de eu falar com o meu Senhor. Ele está onde? Ele está ali, Pedro. Olha, na beira do mar. Está ali. Glória a Deus, ele está ali. O milagre era uma prova eloquente de que estavam diante daquele que venceu a morte. Jesus ressuscitado prepara a janta para discípulo que ficou desesperado, que ficou trancado, que ficou com medo, que ficou recuado. Vem jantar comigo, senta aqui à mesa de novo. Senta que eu estou vivo. Vem depressa que eu vou subir para o Pai. Mas eu também não vou vos deixar órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não abandona ninguém. Jesus vive, não deixa ninguém. Jesus vive dá comer. Jesus Cristo alimenta. Jesus Cristo sustenta. E Jesus Cristo anda no bar, na casa e com você. Até aqui está bom. Aleluia. Até aqui já está bom demais. Tá ou não tá? Aleluia. Peraí, Deus ainda precisa tratar com Pedro. Oh, glória. Terminou não. Versículo 13. Jesus tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. Oh, glória a Deus. E mais, essa era a terceira vez que ele tinha se apresentado aos discípulos. Vamos lembrar? Se apresentou aos discípulos sem Tomé, se apresentou aos discípulos com Tomé e se apresentou aos discípulos de novo. Aleluia. Mas Jesus, irmãos,
é aquele que trabalha com os discípulos e aquele que restaura individualmente. Glória a Deus. E às vezes você diz assim, falou com todo mundo, não falou comigo, vai ficar com você agora. Oh, glória. Você acha que ele não falou com você? Você acha que ele não tratou direto com você? Você acha que ele não foi específico com você? Glória. Aleluia. Vamos para o versículo 15. Glória a Deus. Olha o que é que diz o versículo 15. Alguém lê aí para mim? João 21, 15. Amém. Glória a Deus. Ele tinha mandado Maria, quando chegou no túmulo, avisar os discípulos a quem mais? A quem mais, igreja? Aí você achou que Jesus já tinha tratado com Pedro pelo peixe e pelo pão? Uma restauração maravilhosa. Aleluia. Sabe por que nós estamos aqui essa semana todinha? Porque Deus está fazendo uma restauração maravilhosa. Aleluia. Tratou com cada um nessa semana diferente. Com cada um ele tratou de uma maneira. Com cada um ele agiu de uma forma. Com cada um ele restaurou uma área que precisava. Glória a Deus. E se não restaurou, diga que ele vai restaurar agora. Aleluia. Que ele não está colocado no túmulo nem vai passear mais tarde, não. Ele já está aqui no meio do seu povo. Porque ele diz em sua palavra: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vocês. Glória a Deus. Eu não preciso trazê-lo, carregá-lo, arrastá-lo. Ele já está aqui. Ele é quem vem, não sou eu que trago. Aí uma restauração maravilhosa. Mas, irmãos, antes de Jesus morrer, quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se o amava? Alguém sabe dizer? Nas 3 vezes, o que foi que Pedro disse? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabe? Na segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz o quê? Aí na terceira ele se adoeceu, na primeira e na segunda vez. Ficou triste quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse o quê? Aí ele disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes. Aí quando chega no momento da crucificação, que alguém olha para Pedro, aí diz assim: esse é um deles. Aí Pedro diz o quê? Está enganado, eu não. Tu fala como um deles, mas não sou. Posso até falar, mas não sou. Pedro disse um negócio: eu posso até falar como um crente, andar como um crente, ser como servo, mas não sou. Sabe por quê? Só é servo, só é crente quando Deus restaura, quando Deus levanta, quando Deus opera. Até lá, ele está aí, mas não foi restaurado. Aí Pedro nega de novo, o galo canta, Pedro se lembra, chora e faz o quê? Sai da presença. Vamos embora. Sai da presença, vai embora. Irmãos, por que é que Jesus, ao ressuscitar, visita Pedro e faz as 3 perguntas de novo? A obra ainda estava inacabada na vida de Pedro. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E o que foi que ele respondeu? Tu sabe que eu te amo. Aleluia. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aleluia. E na segunda vez ele disse: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas.
Glória a Deus. E disse, versículo 17, a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu ama? Aí Simão teve o mesmo sentimento, se entristeceu de novo. O crente, antes de ser restaurado, é difícil. Se entristeceu de novo por causa de uma pergunta. De novo essa pergunta. Jesus perguntando de novo, aí Pedro se entristeceu. Ama-me? Ele disse: Senhor, tu sabes de tudo e sabe que eu te amo. Aí ele diz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus esperou que todos se alimentassem. Depois, do meio do grupo, dirigiu a Pedro acerca do seu amor. E Pedro confirma seu amor a Jesus e recebe dele a restauração pela comissão imediata. Três diferentes perguntas foram feitas, três respostas são dadas, e cada uma delas é seguida uma ordem afetuosa para Pedro: apacenta a minha ovelha. Glória a Deus. Deus tinha perguntado a Pedro 3 vezes, e Pedro o quê? Negou. Jesus, depois que ressuscitou, pergunta a Pedro de novo 3 vezes. E eu pergunto: Pedro negou? Porque Pedro foi restaurado. Glória. Pelo Jesus ressuscitado. Aleluia. Amém. Aleluia. Veja que coisa tremenda. Pescaram, não tinham apanhado nada. Negou, foi perguntado de novo. Quando chegaram para a pescaria, se animaram porque tinham visto que era o Senhor e achavam que ia alimentar o Senhor. E o peixe e o pão já estavam prontos. Glória a Deus.